trabalhar com vocês os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, claro, quando eu vou falar lá das sugestões, aí eu posso falar um pouquinho do projeto Nós Propomos, que a Gisele acabou de dizer. Mas hoje, o meu objetivo com vocês, como vocês estão fazendo o curso, né? É reforçar alguns conceitos que estão no curso e, claro, conversar com vocês para tirar algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham com relação a essa temática, articulando a prática de vocês na gestão dos clubes nas suas escolas. Como a Gisele falou no início, eu fiz uma apresentação em slide. Quando eu abrir, eu não vou conseguir mais visualizar vocês, mas a Gisele está ali na mediação. Então, se vocês quiserem falar, pedem a palavra, eu não vou estar vendo, mas vou estar ouvindo, escrevam no chat, a gente pode ir fazendo de uma forma dialogada, tá? Eu preparei uma fala mais ou menos de uns 25 minutos, mas é claro que se precisar aprofundar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Gisele, nós temos hoje, a nossa conversa é de 1 hora e 15, quanto tempo? Só para mim ter um planejamento aqui. É de 1 hora, Marquiana. 1 hora. Então, vamos tentar, então, fazer dessa 1 hora, né, aproveitar o máximo que a gente puder. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Desejo que o curso tenha contribuído ou esteja contribuindo de alguma maneira para a Rede Clube. E essa temática, como disse a Gisele, eu sou articuladora na Rede Clube aqui na região Centro-Sul do Paraná, na Universidade do Centro-Oeste, Unicentro, e minha formação de base é em geografia. Então, trabalhar com sustentabilidade tem a ver com a minha formação de base. É um tema, para mim, bastante importante, porque ele articula todo o processo formativo numa perspectiva de ação comunitária. E eu percebo a escola como um lugar, um locus, né? Um espaço que tem muito, muito a contribuir com essa discussão, justamente porque a escola é onde nós temos o espaço formativo. Mesmo que a Rede Clube possa ser entendida como uma educação, às vezes, não formal, estando na escola, ela tem essa formalidade, e a escola, sendo essa referência de conhecimento, ela tem uma capilaridade, uma capacidade de envolver, de engajar a sociedade por meio da ação dos jovens estudantes do ensino fundamental e médio, e também da comunidade escolar como um todo. Então, essa minha apresentação vai nesse contexto, tá? Então, eu vou abrir aqui meus slides. Se vocês não estiverem visualizando, vocês me falam. Tudo bem, pessoal? Acho que eu vou aqui minimizar. Espera aí. Ok? Vocês visualizam bem? Sim. Ok. E me ouvem bem? Sim. Perfeito. Então, aqui está o meu nome, aqui tem meu e-mail, né? Caso alguém queira entrar em contato, fique à vontade, né? Primeiro, como vocês viram lá no curso, a gente trabalhou a ideia do que a gente pode compreender como um desenvolvimento sustentável, né? É importante entender que esse conceito, ele é um conceito não científico, porque ele nasce dentro de uma política pública, e ele, então, vai sendo incorporado ao discurso em diferentes instituições, inclusive nas educativas, mas ele não é um conceito necessariamente que nasce de base científica. Então, de onde vem esse conceito? Acho que é bem importante para nos situar de como ele vai se transformando enquanto objetivo e enquanto perspectiva, conforme os atores que vão se apropriar do conceito para suas ações. Então, essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, ela nasce na década de 70, e antes mesmo de aparecer esse conceito, por meio de Ignaz Sachs, já aparecia a ideia de ecodesenvolvimento, né? Porque naquele período da década de 70, estamos falando aí de quase 60 anos, já se percebia que o modo de produção e consumo da nossa sociedade, da maneira como nós nos apropriamos dos bens naturais
e até mesmo das relações que estabelecemos entre nós, entre homens e mulheres, né, nas relações de capital-trabalho, elas tinham uma implicação nas condições de vida e nas condições ambientais. Então, esse autor, né, ele vai instigar e vai dizer, olha, nós precisamos encontrar uma forma de desenvolvimento que possa combinar melhoria das condições de vida com a conservação ambiental. Aliás, o desenvolvimento, ele é um conceito da economia, então ele está baseado na ideia, ideologicamente falando, e até hoje tem esse princípio. Então, ele nasce numa ideia de crescimento, então os países, desde o século XX, buscam esse crescimento, e esse crescimento entendido, é lido como desenvolvimento. E a sustentabilidade já não é um conceito da economia, ele é um conceito da biologia, que tem como princípio a regeneração dos ecossistemas. Então, veja, tentou-se juntar essas duas possibilidades. Então, quando esse autor ele chama para ecodesenvolvimento, ele pensou um desenvolvimento ecológico. Porém, essa ideia de desenvolvimento ecológico, ela implicava numa perspectiva de fazer uma crítica ao modelo de desenvolvimento. Então, isso, embora isso fosse uma constatação, né, do ponto de vista dos Estados-nações, não havia muito interesse em manter um conceito que entrasse em contradição com a ideia de desenvolvimento que se concebia à época. Então, na Conferência de Estocolmo de 72, esse foi um marco, né, onde o meio ambiente parou de ser tratado como uma perspectiva de alguns setores da sociedade, ou mesmo no campo da ciência, e passa a entrar na agenda dos Estados-nações, na agenda mundial, né? Porque as evidências da degradação ambiental, ela estava muito clara, com consequências, então era necessário tomar alguma atitude. Na década seguinte, na década de 80, a gente vem com esse relatório que vai trazer, então, a definição clássica. É aqui que o conceito de desenvolvimento sustentável ele aparece enquanto uma proposta, que é usar os recursos do presente sem prejudicar a vida das gerações futuras. A ideia de conceito de desenvolvimento sustentável, como ele poderia ser entendido, ela, então, é mais aceita, o que é proposto nesse relatório, porque ela diz assim: adequar o desenvolvimento às necessidades das gerações atuais e as futuras. Essas necessidades, então, ficou uma coisa muito abrangente, muito vaga, né? As necessidades da década de 80 não são as mesmas agora, do século XXI, nessa década que nós temos agora, da década do ano de 2026, por exemplo, né? Do mesmo modo, as necessidades de uma geração, dependendo da forma como um grupo se relaciona com a natureza, por exemplo, povos originários, não é a mesma necessidade do que um grupo que está no espaço urbano. Então, ficou um conceito generalizante e que, de certo modo, pela sua abrangência, né, ele agradou gregos e troianos, e isso foi apropriado por diferentes segmentos, diferentes atores. No Rio, na Eco 92, que foi no Brasil, né, na década de 90, o conceito, então, foi consolidado, né, e ele começou a influenciar, portanto, as políticas públicas. Foi a partir da década de 90 que a gente começa a ter esse conceito na agenda dos diferentes Estados-nações. Isso começa, nós vamos ter a Agenda 21, nós vamos ter um conjunto de políticas públicas em território nacional, por exemplo, que vão incorporar esse conceito como uma matriz de ação, inclusive educativa, para formar as gerações com esse comprometimento. Já no ano 2000, a ideia passa de uma ideia de internalização, de uma sensibilidade
para a conservação ambiental, para a proteção do meio ambiente, e passa a ter uma proposta ligada ao conceito mais de nível prático. Que ações nós podemos fazer para que essa sustentabilidade ocorra? Então, essa era a pergunta que se fazia dentro desse evento que foi na África. Em 2012, que voltou para o Rio de Janeiro, houve um reforço desse conceito e buscou-se, então, problematizar como que ter essa operacionalização prática, considerando esses 3 entes, economia, sociedade e ambiente. Entendendo que os avanços do conceito não foram acompanhados de um avanço prático. Então, do ponto de vista da operacionalidade prática, a gente tinha poucos avanços. Quando vocês veem lá no curso, a gente coloca para vocês olharem os dados do IBGE, por exemplo, para ver riscos ambientais e consequências para as pessoas. Se a gente pegar no horizonte de uma década, vocês vão ver que aumentou o risco e aumentou o número de pessoas que sofrem com os riscos ambientais. Então, os dados reforçavam que as ações eram inconsistentes. Então, dentro ainda desse propósito, foi criada em 2015 a Agenda 30, né? Essa Agenda 30 da Organização das Nações Unidas, elas então vão tentar trazer essa operacionalidade, construindo objetivos que fossem cumpridos nas diferentes esferas, né? Com metas globais bastante circunscritas. Essa Agenda 30, então, ela foi pensada globalmente e cada Estado-nação construiu as suas metas de curto, médio e longo prazo para chegar até 2030. Bom, o fato é que nós já estamos chegando em 2030, né? E a gente não vê que as metas para combater pobreza, desigualdade, poluição, falta de água, mudanças climáticas, elas alcançaram um êxito com bastante significado. É aí que a gente vê o limite do conceito, né? Por que a gente vê o limite desse conceito? Porque, como o conceito tenta juntar 2 coisas, desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, que está arraigado nas ideias de sustentabilidade do ecossistema, há uma incongruência, porque o desenvolvimento, ele tem um pé no crescimento econômico dentro de uma lógica ideológica de progresso, uma ideia de progresso infinito. É como se eu pudesse produzir e consumir infinitamente sem ter nenhuma consequência, né? Por outro lado, essa sustentabilidade, né, ela fica inviável, porque como que eu vou ter sustentabilidade se eu mantenho uma mesma lógica de produção e de consumo? Então, isso vai mostrar os limites desse desenvolvimento sustentável, por isso que tanto os movimentos sociais quanto no campo da ciência, foi se pensando outros conceitos que pudessem estar mais em consonância com esses objetivos, né? Então, a grande questão é como resolver a questão do desenvolvimento, reduzir as desigualdades sociais, principalmente em países onde você tem, os países periféricos, onde você tem ampla desigualdade e fragilidades ambientais, como, por exemplo, nos países tropicais, e, ao mesmo tempo, garantir que a gente não aposte num crescimento a qualquer custo, por exemplo, usando combustíveis fósseis, que são altamente poluentes, né? Então, a ideia seria trocar a ideia de um crescimento quantitativo infinito por uma ideia de qualidade, ou seja, como, de repente, países que já alcançaram o seu desenvolvimento, apostar numa qualidade, trocando uma matriz energética, criando novas formas de organização social, e países que estão em processos de desenvolvimento, né, possam manter algum nível de crescimento pautado em qualidade, começando com estratégias que já sejam menos poluentes. Ao mesmo tempo,
que a gente possa valorizar outras racionalidades. Porque a ideia que muitos de nós temos de que, quando você vê um crescimento econômico, tecnológico, avançado, ele é mais moderno do que estruturas sociais que têm uma relação com a natureza mais ecológica, de baixa transformação do ambiente, você manter uma hierarquia entre esse tipo de conhecimento e pauta o desenvolvimento como um desenvolvimento único, né? Até tem um autor chamado Porto Gonçalves que ele vai dizer: a palavra desenvolvimento, esse ele é, nessa perspectiva, como se fosse um desenvolver, tirar do envolvimento, né? Quando a gente quer colocar outras racionalidades, outros grupos que têm uma relação diferente temporalmente com a natureza, mais ecológica, colocando que esse é um caminho único, não respeitando essas outras racionalidades. Então, esse questionamento do conceito também vai na ideia de você valorizar sociedades sustentáveis que busquem ter uma redistribuição das responsabilidades, dando mais responsabilidades para aquelas que até o momento foram responsáveis por produzir a maior quantidade de rejeitos e compensar aqueles que receberam mais o ônus do que o bônus desse processo, tá? E aí, dentro da Agenda 30, os ODS, eles vão tratar de vários temas. Então, no nosso curso, a gente vai tratar especificamente dessa discussão, desse conceito no bojo da Agenda 30. Então, esses autores vão dizer, bom, ao invés de a gente trabalhar com a ideia de desenvolvimento sustentável, que tal de sociedades sustentáveis, porque essas sociedades sustentáveis, elas podem ter diferentes formas de relação com o ambiente, que não seja essa única que é estabelecida dentro do sistema de produção e consumo que temos predominante no mundo hoje. Marquiana. Oi. Só uma parte. Quando eu dava aula de fundamentos da educação ambiental, para graduação de biologia, na antiguidade clássica, quando foi isso? Um bom tempo. E ali a ementa, quando eu entrei lá, era substituta aqui na UFPR. Quando eu entrei lá, já tinha uma ementa, né? E eu tinha que seguir a ementa. E ela era super marxista, assim, sabe? No sentido de que era impossível o desenvolvimento na sociedade capitalista. Todos os textos eram assim, era o Henrique Leff e tal, e eu trabalhava naquela perspectiva. E a gente sabe que, assim, a gente está no capitaloceno, né? A gente está dentro desse lugar e a gente sabe que há pouca perspectiva de mudança, de sair disso, né? Não há uma revolução à vista ou uma condição para que isso aconteça. Pelo contrário, né? O capital vai procurando meios de nos manter, né? Ora é o neoliberalismo, ora... e assim vamos. A minha pergunta assim, para você é nesse sentido, assim, dessas outras racionalidades, né? O que seria? Seria, assim, no sentido da gente ler autores que saiam lá do eurocêntrico ou do estadunidense, que são os que poluíram, né? Os que destruíram, e ir para, por exemplo, o Nego Bispo, que fala, até quando se falou em desenvolvimento, ele fala em envolvimento, ao invés de desenvolvimento, ou autores latino-americanos. O que você quer dizer com essas outras racionalidades? Ah, perfeito. Boa pergunta, Gisele. Então, vamos lá. Bom, dentro de uma leitura do materialismo histórico, como você disse, né, há um entendimento, uma compreensão que que o próprio modelo de produção e consumo, ele vai levar aos limites do crescimento e ele vai se tornar insustentável, porque parte do princípio que é um crescimento linear, constante, e que dentro de uma lógica que também é ideológica e que mostra relações diferenciadas de poder, é como se todos pudessem ter o mesmo padrão de produção e de consumo. Quando nós sabemos que, mesmo estando
um conjunto de países, poucos países, têm conseguem se apropriar dos benefícios dessa produção e consumo, e a maioria dos países ficam com os rejeitos. Quando a gente fala que fica com os rejeitos, é o seguinte: então eu tenho uma matriz energética poluidora, não fica no meu território, eu mando em outro território, vou mandar para o Brasil, vou mandar para a África, eu estou produzindo resíduo sólido e não tenho aonde jogar o meu lixo, aí eu vou exportar o lixo, nós sabemos que tem até exportação de resíduos sólidos clandestinos, né? E países que aceitam receber esses materiais em prol de uma troca econômica, né? Então, qual que é a ideia dessa lógica? Ah, bom, então todo mundo produz coletivamente o problema, mas na hora de ter a consequência do problema que eu produzo, alguns arcam mais do que outros. E considerando que a universalização desse modelo de produção e consumo, ela é impossível pelos próprios limites ecológicos da Terra, então, parte do princípio que esse desenvolvimento único, ele não é alcançável. Então, é uma ideologia vendida de pouca operacionalização. Nesse sentido, e ainda um caminho único, né? Só tem isso. Então, quando você diz assim, olha, nós estamos nos marcos do sistema capitalista e nós não temos saída, nós estamos aqui, a gente vê que cada vez mais se cria maquiagem e a gente não tem como sair. Bom, é fato que nós temos um sistema de produção e de consumo muito consolidado, economicamente consolidado, com muita força até militar, força não só militar, mas força econômica, política, e que facilmente ele tem incorporado e tem se colocado como um caminho único. Isso existe, né? Esse projeto de caminho único. Só que enquanto existe esse projeto de caminho único, há sociedades, como disse você, que vivem de outra maneira. Então, vamos lá. Você está aí em Curitiba, né, Gisele? Você vai aí no litoral, na Ilha das Peças, Guaraqueçaba, ou mesmo Superagui, você tem sociedades que vivem mais integradas com o ambiente, tendo uma condição de vida que, para ele, está atendendo às suas necessidades, sem que ele tenha um impacto tão forte no ambiente. É uma outra racionalidade, como os indígenas, por exemplo. É verdade que mesmo nas comunidades indígenas hoje, pelo menos no Paraná, eu tenho trabalhado em comunidade indígena, a gente vê muito das relações de produção capitalistas nas comunidades indígenas. Por quê? Porque as comunidades indígenas precisam sobreviver, como o conjunto de condições de vida deles foi limitado, porque concentra num território, às vezes não tem os equipamentos, não tem as condições objetivas de agregar valor naquilo que eles fazem, acaba incorporando práticas que são capitalistas. Um exemplo, arrendar as próprias terras indígenas dentro do território indígena, porque eles não têm os instrumentos para produzir, mas o outro grupo tem. Então, arrenda a terra e ele vai gerar renda para se produzir. Agora, se eu tenho investimento, se eu tenho uma compensação para que esse grupo possa fortalecer o seu modo de desenvolvimento, né? Fortalecendo as suas outras racionalidades, né? Se, por exemplo, eu tenho uma racionalidade que está presente dentro dessa lógica de produção e consumo, que ser feliz é consumir, né? Tem autores, o Bauman vai dizer assim que não é nem consumir, é até a ideia de que eu consumi imediatamente, já descartei, já estou consumindo de novo. Então, a felicidade está mais em descartar, porque já vai pegar algo novo, do que no consumo propriamente dito, que isso foi mudando também, né? Então, se eu vou trabalhar, bom, mas por que eu tenho que consumir? A ideia de felicidade está ligada ao consumo, né? Esse consumo pelo consumo, né?
A ideia de felicidade, o que é a condição de vida adequada? Viver bem é ter coisas ou viver bem é você ter uma condição de vida digna, uma moradia, uma alimentação adequada, ter as condições objetivas. As sociedades, como você disse, que são dentro de uma perspectiva sul-sul, né, de outras racionalidades de envolvimento, que tem uma relação que não é essa do consumo pelo consumo, mas é da sua sustentabilidade e de manter o seu modo de vida, essas sociedades, elas estão sendo pressionadas por esse outro modelo, porque por mais que elas queiram permanecer no seu modelo, como vai reduzindo as terras, vai mudando a especulação imobiliária, vai tendo interesse sobre os seus territórios, ela vai tendo conflitos. E ela, às vezes, não tem os instrumentos, não tem nem o recurso financeiro, não tem os instrumentos para conseguir se manter, e nem reproduzir culturalmente. Porque eu preciso, para ter uma reprodução cultural, que os jovens permaneçam. Mas os jovens vão, então, tentando até ajudar as famílias, e saem desse processo. Então, dentro dessa perspectiva de envolvimento, de valorização e de compensação de uma política regenerativa, o que é pensado? Uma forma de compensação para essas sociedades, para que elas possam não só se reproduzir, como até crescer, até criar alguns equipamentos para garantir a sua condição de vida. Porque hoje, ter uma boa educação, ter uma condição de vida adequada, uma moradia que não ofereça riscos, é o desejo de todas as pessoas. Não importa se ela está no campo, se ela está na cidade, se ela é rica, se ela é pobre. Todas as pessoas têm a necessidade de morar adequadamente, de ter uma vida, uma renda equilibrada, de ter uma condição de ter uma reprodução da sua própria família. Só que para isso acontecer, eu preciso ter alguns equipamentos, alguns serviços. Então, se a gente compensar, né? Agora, se quem está nesse modelo, está sustentando esse modelo dentro de uma matriz fóssil, ele faz isso externalizando a natureza, negando a natureza, como a natureza não tivesse limite, e jogando seus rejeitos para os outros territórios, porque esses territórios eles não têm barganha, não têm condição de barganhar, eles são obrigados até às vezes comprar resíduo sólido, eu estou só reforçando essa desigualdade, tá? Então, é nesse sentido, né? E colocar, quando a gente fala assim, mas como é que eu vou trabalhar isso se no horizonte das minhas experiências pedagógicas na escola, eu só vejo essa matriz possível, eu não consigo ver saída. Trazendo exemplos de outras racionalidades, de grupos que vivem, por exemplo, com relações, às vezes, não só capitalistas. Eu tenho, por exemplo, comunidades camponesas e agricultura familiar que trabalha na produção de alimentos, um alimento mais saudável, troca, por exemplo, a compra de produtos que sejam ultraprocessados por um alimento mais saudável, numa economia mais próxima, né, Gisele? Eu prefiro fazer um tipo de uma economia circular, onde eu vou valorizar as feiras que estão próximos da escola, os artesãos que estão próximos da escola, né, tentando valorizar grupos que não estão numa lógica só desse lucro pelo lucro, ou do consumo pelo consumo. Não sei se te respondi, mas acho que é bem importante a gente ponderar que não existe só uma racionalidade. Né? Obrigada, eu vou dar alguns exemplos. É isso mesmo? Não sei se te respondi, tá? Foi perfeito, obrigada. Tá. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como vocês já conhecem, eu não vou ficar apontando aqui, mas vocês viram que são 17 objetivos e o governo brasileiro incluiu mais o igualdade étnico-racial. Então, esses objetivos, eles dialogam com o nosso currículo de diferentes maneiras na educação, né? Eu digo na educação superior, que eu trabalho na universidade, mas acredito que na escola também, né? Alguns mais, outros menos, a gente se enxerga ali. Eu vou falar mais, vou centrar mais a minha discussão no objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, e no objetivo 13, combate às alterações climáticas, porque são, dentro da minha área de conhecimento, são os que mais nós trabalhamos, mas eles dialogam com todos os outros. Eu não posso falar de combate às alterações climáticas sem pensar em boa saúde e bem-estar. Nem posso falar em cidades e comunidades sustentáveis sem falar, por exemplo, em
reduzir desigualdade, ou em educação de qualidade, ou em igualdade de gênero, ou em erradicação de pobreza. Não posso pensar em energia acessível e limpa, né? Sem pensar que impacto que ela vai ter no combate às alterações climáticas. E assim por diante, tá? Do ponto de vista, então, desse limite do crescimento que a gente estava falando, né? É importante a gente entender que aonde que está o X da questão? O X da questão está na relação tempo-espaço. A Terra, né, como vocês mesmos, muitos de vocês são professores até da minha, se não são da área de geografia, são próximos, ciências, por exemplo, biologia, conhecem isso mais do que eu até. Então, nós sabemos que a Terra, ela é um corpo dinâmico, e ela tem 4,5 bilhões de anos. Nesse período de formação da Terra e de transformação da vida na Terra, levou milhões de anos para que a vida fosse se transformando. Ou seja, a gente está falando de bilhões de anos. Então, uma escala geológica é um tempo longo, é um tempo que escoa, né? E o tempo de existência nossa na Terra já é um tempo que faz, é um tempo histórico. Então, a história humana na Terra tem 10 mil anos, perto de 4,5 bilhões, enquanto história. Enquanto a Homo sapiens, nós estamos há milhões de anos. Mas enquanto história, o homem começou a fazer história. O que é fazer história? Se assentou, começou a transformar o ambiente, começou a transformar a natureza para que pudesse viver em sociedade, em comunidade. Isso acompanha a história da agricultura, então tem 10 mil anos. Dentro dessa escala do tempo histórico, não existe interação do homem com a natureza sem transformação. Então, a questão não está na transformação, porque sempre houve. Se não houvesse, né, nós não teríamos mostras de manejo da terra que são iguais no sul, igual na Amazônia, para citar o exemplo brasileiro, como é a questão da taquara. Está distribuída pelo território, e isso foi levado pelo manejo humano pelos povos nativos. Então, manejar o território é próprio da condição humana, né? A questão está na intensidade que eu transformo e na capacidade do sistema de regenerar a partir dessa transformação que eu faço. Então, até pouco tempo atrás, quando havia alguma transformação que inviabilizava um modo de vida, esse grupo que era nômade, ele migrava, ali ficava um pousio, esse território se regenerava, e assim ia fazendo pelas andanças no território. Ocorre que nós, desde a Revolução Industrial, a gente tem se assentado cada vez mais no mesmo lugar e urbanizado a nossa vida, mesmo estando no campo. Então, é muito comum nós estarmos no campo, mas mesmo visitando uma propriedade rural, não ter uma horta. As famílias, às vezes, compram muito na cidade. O campo está muito urbanizado, porque já chegou a internet no campo, já chegou a televisão no campo. Claro que quando eu estou dizendo isso, eu não estou universalizando, né, gente? É claro que tem lugares que ainda não aconteceu isso, mas boa parte do campo já se urbanizou também. Mas a questão central é que as pessoas estão concentradas na cidade, e a cidade, ela consome. Ela não produz alimento, ela recebe o alimento e ela consome. Ela faz outros tipos produtivos. E essa concentração urbana, ela é cada vez maior e ela transforma cada vez mais rápido, porque ela exige cada vez mais. Então, eu preciso cada vez mais de áreas para a produção de alimento. Preciso cada vez mais de áreas para ter reflorestamento, para que eu possa consumir a madeira de diferentes formas. Um exemplo é a celulose, né? Ou tantas outras que eu poderia falar. Preciso explorar os minerais, porque eu preciso do lítio para garantir a bateria do celular. Então, cada vez mais, esse modo de vida nosso exige explorar mais os bens naturais. Só que essa exploração, ela gera uma entropia. O que é isso? Uma energia que não volta no seu estado original. Então, quando a energia volta no seu estado original, né, quando é uma matéria orgânica que volta
e faz o ciclo, é uma coisa. Agora, quando não volta, é uma energia que é queimada, forma algo que não volta à sua matriz original, e o tempo necessário para que seja recomposto, ele entra em descompasso. Então, o tempo da nossa uso e a escala do nosso uso está em descompasso com o tempo da natureza e o tempo da Terra. Por isso que lá, quando vocês viram lá no curso, que a gente colocou lá uma proposta didática que vocês podiam medir a sua própria pegada ecológica, você ia vendo quantas terras precisaria para manter determinados modos de vida, né? Então, cada vez que eu gasto mais energia, cada vez que eu aposto numa forma de consumo que ele é muito mais rápido do que a capacidade da natureza de se recompor, eu estou diminuindo a capacidade da Terra de se regenerar. Eu vou precisando de mais planeta. E nós não temos outro planeta, nós temos esse. Mas existe, como vocês estão vendo nesse mapa, áreas do globo que são ainda mais vulneráveis. Então, tá vendo essa faixa aqui em amarela e roxa? Que são as áreas tropicais, ela ainda é muito mais vulnerável. Por quê? Porque são áreas onde eu tenho muita calor e umidade e são ecossistemas que, tendo o seu colapso, por exemplo, a própria Amazônia. Quando eu faço mineração na Amazônia, agropecuária na Amazônia, e eu retiro a floresta, aquele solo da Amazônia é um solo raso. Então, ele tem dificuldade de se regenerar. Então, há uma propensão a uma savinização, ou seja, há uma transformação de algo que era uma floresta equatorial numa floresta que a gente vai ser muito próximo do que a gente teria no Cerrado brasileiro, ou na Caatinga brasileira, ou nas savanas africanas, que vai ser arbustivas. Então, eu vou mudar não só quantitativamente, qualitativamente, aquele ambiente, e isso tem implicações. E observe que essa faixa também é uma faixa muito populosa, veja que a Ásia, que está aqui à minha direita, olha, que está bem roxinha, é muito populosa, e aqui na África também nós temos uma área bastante significativa, e no Brasil, e, sobretudo, são países que, dentro das hierarquias econômicas, estão numa condição periférica, estão mais vulnerabilizados por esse processo. O que a gente tem também? A gente tem também, enquanto lógica, uma desproporção entre a produção com a população. Então, que é isso que eu queria falar aquela hora que a Gisele perguntou, né? Então, nós estamos falando também de uma questão de ética. Então, eu tenho uma só terra, que nós temos 8 bilhões de habitantes para conviver nela. Aí, de repente, um grupo menor de pessoas, ele tem um tipo de apropriação desse bem comum para si, de modo que ele, por exemplo, olha, eu tenho uma produção do PIB nesses países que estão gordinhos aqui, ó, olha, tá tudo gordinho aqui, ó, que é a maior PIB. Mas quando você vai ver a população, não é onde tem mais população. Onde tem mais população, por exemplo, olha, a Índia tem mais população, mas ela tem um PIB menor. Então, uma produção menor, econômica menor, e isso vai impactar diretamente na distribuição dos recursos. Quando a gente olha o mapa, por exemplo, de consumo no mundo, a gente vê também que é onde está mais escuro, é onde tem maior consumo. Então, a gente vai ver que eu tenho um maior consumo também nesses países do norte, em contrapartida com os países do sul, né? Com exceção da Austrália aqui. Mas na hora que eu vou ter as consequências desse modo de produção e consumo, ele é partilhado, a gente diz assim, é partilhado com todo mundo. O desastre natural, quando tem uma chuva intensa, isso foi para todo mundo. Parcialmente para todo mundo, né? Mesmo quando nós tivemos o desastre no Rio Grande do Sul, ou aqui mesmo, vizinho nosso de Guarapuava, aqui em Rio Bonito do Iguaçu, mesmo que ele atinja aparentemente todo mundo,
como nós temos também essa mesma desigualdade que tem entre Estados-nações, nós temos internamente entre os países, a gente tem também desigualdade de condições de resiliência. O que é condições de resiliência? Capacidade de se reerguer a partir de um desastre. Então, ele não é comum, né? E aqui dentro daquele exemplo da estada da humanidade na Terra, se vocês observarem aqui dentro desses bilhões de anos e milhões de anos que nós temos de existência, a Terra existe, sempre houve mudança climática, olha, tá vendo esse gráfico aqui mostrando parece um eletrocardiograma, né? Então, sempre houve mudança. Então, essa ideia de que nós temos tempos quentes e tempos frios na dinâmica da Terra, isso sempre houve. Tempos frios e tempos quentes. Ocorre que nós estamos na nossa fase quente da Terra. Porém, o que é o problema? O problema é que a forma da nossa produção está fazendo com que essa temperatura ela altere para além do que é natural. Está tendo uma ação antrópica, ou seja, uma ação do homem que está fazendo isso. Do ponto de vista dessas produções, para essa produção, esse modo de produção e consumo, ele aumenta a temperatura porque a gente emite muito gás efeito estufa. Muito bem. O efeito estufa, em si, ele é positivo para a Terra do ponto de vista natural. A gente precisa ter essa camada aqui em volta da Terra para que a gente tenha uma temperatura adequada de modos de vida. Então, o problema é quando esse efeito estufa, ele aquece demais, desproporcional ao que nós temos naturalmente na dinâmica da Terra. Então, se a gente observar aqui como foram esses intervalos em milhões de anos, olha, nós temos aqui, eu fiz outro exemplo aqui de gráfico, nós temos essas mudanças, cada pico desse é quando vai subindo a temperatura. Mas quando a gente pega aqui a nossa pedaço dos últimos 200 anos, a gente vê que isso é muito intenso e rápido. Então, só para a gente ter um exemplo então um pouco maior, nós tínhamos um aumento da temperatura até 1950, quando a gente tenta homogeneizar a forma de produção e consumo, a gente tem um crescimento muito mais elevado aqui. E observe no ano 2000, olha a linha, como que ela faz, ela cresce abruptamente, ou seja, é algo que é uma anomalia, é uma situação que vai ter um impacto. E claro que esse impacto tem a ver, dentro dessa lógica da produção e do consumo, com coisas que nós já conhecemos bem, que eu vou passar isso rapidamente, desmatamento, combustível fóssil, as próprias indústrias, né? Tudo isso vai formar essa camada de atmosfera que vai manter esse calor na superfície. Quando a gente olha ainda para os países, né, a gente vai ver que quando a gente vê o gás carbônico, que é um dos gases que mais são nocivos a essa questão do aquecimento global, a gente vai ver que a produção desses gases, a emissão desses gases também é maior em alguns países em detrimento de outros. Olha, por exemplo, o Brasil tem mais emissão do que os nossos países vizinhos, como a Bolívia, por exemplo, o Paraguai, né, e o Peru aqui, certo? Na África, os países do norte e do sul têm mais emissão do que o centro africano. E assim vai, né? E aí, se a gente for ver também a proporção de emissão desses gases entre os países, a gente vai ver que também é uma desproporção. Nós temos dentro desse dado aqui, né, que hoje, né, a China, ela é a maior emissora desses gases, com 23%, seguido dos Estados Unidos e a Índia. O Brasil fica aqui dentro de uma posição, entre as posições aqui, no seu 7º lugar, mas tem uma boa produção, né? As consequências nós vimos, né? Secas, chuvas intensas, né? Temos aqui, se a gente pegar as consequências, poluição do ar, proliferação de doenças, alagamentos, deslocamento de população, degradação ambiental, enfim, várias consequências que são efeitos dessas alterações climáticas, que estão cada vez mais intensas em curto espaço de tempo, com eventos extremos que aparecem aqui e acolá em diferentes lugares
não só do mundo, mas também em próprio território nacional. Isso gera consequências como refugiados, pessoas que vão tentar sair das áreas que são mais críticas. Mas, como eu dizia lá, Gisele, olha, não tem uma única forma de viver no mundo. Eu tenho grupos, outras racionalidades convivendo, né? Mesmo jeito que eu tenho aqui uma superpopulação numa cidade da Ásia, ou mesmo da Europa Oriental e Ásia, eu posso ter também, tanto na Ásia quanto na África, modos de vida que são diferenciados. Essa população tem direito de viver do jeito que quer? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Ou eles têm que se adaptar ao modo de vida predominante, né? Se a gente pega exemplos aqui mais da América do Sul, né, nós temos modos de vida diferentes na América do Sul, estou citando alguns exemplos aqui dos países latinos, né, e também aqui da Amazônia, por exemplo. Mas também temos formas de ver em outras regiões do planeta, como nós temos uma lógica de produção e consumo também bastante ocidentalizada em outros países, que é o que predomina. Então, dentro dessa perspectiva, quais os horizontes que nós temos, né? Primeiro, é a gente pensar e problematizar com base em dados, não digamos assim, discursos apenas, mas com dados, a gente tentar discutir questões que reconheçam os limites do modelo atual de crescimento, né? Qual é o limite considerando a Terra que nós temos, que é essa? A gente fala, nós vamos lá para Marte, vamos achar um lugar no fundo do oceano, né? Nesse momento, é essa Terra que nós temos. Que respostas sociais e políticas nós podemos construir? Como repensar o conceito de desenvolvimento sustentável com práticas locais? Porque a gente não tem força para a gente mexer no mundo, né? A nossa prática é na escola, no local. O que nós podemos fazer na escola que sejam formas da gente construir formas de pensar para além desse caminho único? Será que eu posso imaginar um mundo diferente? Ou eu só posso me adaptar ao mundo do jeito que ele está, né? Para isso, eu tenho que começar a pensar em situações integradas de vivência, né? Tentar entender por que essas alterações climáticas estão levando ao caso de uma emergência climática. Porque quando a gente vai para o hospital, se nós estamos lá tendo um problema do coração, a gente tem que ir para a emergência. Não adianta a gente ir para o posto de saúde, porque não vai dar tempo. Então, por isso que nós estamos falando de emergência climática, a situação já está aí. E, claro, transformar o discurso em prática concreta. Então, eu estava conversando antes de começar aqui com o Elton está fazendo um projeto com os alunos, que é ver como fazer barreiras dentro de um curso hídrico, por exemplo, para que os resíduos sólidos não caminhem rio abaixo. Essa é uma prática localizada, técnica, que é bem interessante para você pensar formas de contenção do problema e, ao mesmo tempo, discutir o papel dos resíduos sólidos no impacto da biodiversidade, para a fauna, no caso dos rios, ou para a vida em sociedade. Como disse a Gisele lá no começo. Mas, Marquiana, isso aí não muda radicalmente. Isso aí é uma coisa que eu estou fazendo, mas eu não consigo mudar radicalmente. Bom, não dá tempo de mudar radicalmente antes que a gente tome alguma atitude, porque a emergência está aí. Então, nós precisamos trocar o pneu com o carro andando. E fazendo questões, criando situações para que a gente possa pensar outros mundos possíveis, apostando na autonomia intelectual dos estudantes. Para isso, é muito importante a gente trabalhar... gente, desculpa aqui, foi rápido aqui. É muito importante a gente trabalhar com informações, avaliar fontes, trabalhar conhecimento produzido, analisar dados. Olha, alguém disse que está tendo aquecimento global. Vamos ver como é que estão as temperaturas? Como é que foi na última década? A temperatura se manteve? Se eu manter esse aumento da temperatura em 1 grau, que consequências eu tenho? Porque eu já estou num grau e estou tendo isso. Se eu tiver mais meio grau, o que vai acontecer, né? Fundamentar em conceitos, em práticas operacionais, confrontar narrativas, colocar discursos, por exemplo, que você possa colocar alguém defendendo o modelo atual e outro que contesta, e fazer os alunos argumentarem para construir argumentos com base em dados e conhecimento, criar situações
aqui a gente possa visitar, por exemplo, hortas comunitárias, visitar circuitos de economia curta, por exemplo, que come no mercadinho, que compra no mercadinho próximo, que eu faça uma rede circular, que eu diminua o uso do transporte, se eu morar mais perto do trabalho, se eu morar mais perto da escola, isso economiza o transporte, eu já não preciso usar um transporte de longa distância. Se eu vou usar o transporte, eu vou usar um transporte público, né? Se eu vou pensar numa sustentabilidade de uma cidade, e eu vou colocar uma ciclovia, quando eu coloco a ciclovia muito apertadinha e um grande espaço para uma avenida de carros, eu estou dizendo assim para a população, a prioridade aqui é carro, não é ciclovia. Então, problematizar a questão da mobilidade, né? Muito importante é a participação nos debates públicos, né? Como as conferências do meio ambiente, que sempre tem na escola, pode fazer na base local, nos grêmios estudantis, né? Enfim, gente, então, apostar no conhecimento como uma ferramenta de transformação, né? E entender que nós, às vezes, temos pouca capacidade de mudança, mas se fizermos algo, estamos formando formas de pensamento para alternativas para que a gente não caia num fatalismo, porque se a gente também cair no fatalismo, o mundo vai acabar, não tem o que fazer, a gente não tem mais o que sair do lugar. Então, eu deixo essa imagem desse artista chinês que fez essa instalação na Amazônia, e agradeço vocês por me ouvir até aqui. Muito obrigada. Olha, espera. Você me chamou, não chamou? Obrigada, Marciana. Tem alguém com o microfone aberto, quem está? Alguém está chamando aí. Gente, é isso, é muita informação, muita coisa para discutir com vocês, mas fico à vontade agora para vocês. Não sei se teve alguma pergunta no chat, algum comentário, Gisele. Não teve, não. Só a Eliana agora, né? Uhum. Disse que vai instalar a barreira amanhã. Ah, que legal. Que legal. Isso. Olha, tem várias práticas. Lá na feira, né, Gisele, nós vimos muitas práticas feitas nas escolas. Para ver a qualidade da água, para ver tratamento de resíduos sólidos, investimento em também arborizar a própria escola. Às vezes a gente precisa ir muito longe. Às vezes a própria escola pode ser um ambiente. Eu vi ali que o Ramon está com a mão levantada e a Eliana. Ramon, por favor. Ramon, se a Eliana quiser falar, enquanto o Ramon... Boa noite, Marquiana. Então, eu vou instalar, nós fizemos, né? A semana passada, durante o momento do clube, que foi na quinta-feira, nós fomos no Ribeirão Queixadas, aqui de Borrasópolis, cidade do interior. Aí a gente fez a medição, aí nós construímos a barreira ontem, e amanhã, no horário do clube, nós vamos lá instalar. E depois, a partir do dia 2 de abril, nós vamos começar um projeto de gravimetria, né? Lá com o lixo. Uhum. Tá? Então, assim, estamos trabalhando dentro desses objetivos da ODS, sabe? Uhum. É muito interessante. Então, um trabalho ótimo, também bem tranquilo, sabe? Uhum. Tá, assim, acho que é o que eu pretendi os alunos também. Tá bem tranquilo. É muito importante, porque, assim, a ideia de que é assim mesmo e nada vai mudar, ela é fatalista. Então, ela impede o sujeito até de pensar. Então, colocar os alunos em operação de fazer essas práticas, mas não ficar na prática pela prática, né, Eliane? Fui lá, fiz o trabalho com resíduo sólido, trabalhei com a barreira do rio. O que é isso, gente? Por que a gente produz tanto resíduo sólido? Será que nós precisamos produzir tanto isso? O que está por trás dessa produção? Nós vamos pesar, né? A gente vai fazer todo o trabalho de pesagem, para a gente fazer por amostragem aqui em Borrasópolis como que está o consumo e a produção, né? Tá. Perfeito, tá ótimo. Mais alguém? O Ramon não quer falar, será? Ele baixou, não? Eu queria muito reforçar para vocês a importância dos experimentos e das conversas com a comunidade. Então, eu vou aproveitar esse tempinho, enquanto vocês me perguntam, para falar do projeto nós propomos, que a Gisele comentou no início da nossa apresentação aqui, né?
O nós propomos tem como metodologia dialogar com a população local. Então, a gente conversa com a população para saber se a percepção da população ela está próxima daquilo que o clubista, o estudante, ele tem sobre aquele tema que ele está estudando. Será que a questão do resíduo sólido é um incômodo só para o clubista ou para a sua comunidade? Como que a comunidade percebe isso? Como que a comunidade encontra, vê possibilidades de mitigar isso, né? Então, os alunos fazem trabalho de campo, conversam com a população, depois estudam isso, estudam o plano diretor, estudam leis. É muito importante também a gente estudar as leis existentes, para a gente também desmistificar, porque o Brasil é muito rico em leis. As leis brasileiras não são ruins. A nossa dificuldade é transformar a lei em uma operação que vá, de fato, cobrar responsabilidade daqueles que infringem essa lei. Então, essa é a nossa dificuldade. Agora, o que diz a lei? Vamos confrontar. Que uma ideia importante, quando a gente trabalha esse tema, é uma ideia de cidadania ambiental e cidadania global, né? Porque essa ideia de cidadania é uma ideia de entender a legislação, as políticas públicas, né? Tentar criar fóruns na escola, espaços de debate, levar para o poder público, por exemplo, fez esse trabalho aí, Eliana, né? Lá com os resíduos sólidos, que vai fazer esse trabalho de medição, de ver como é que é a produção, teve um resultado, que tal ir lá na prefeitura pedir um espaço na Câmara Legislativa dos vereadores para apresentar o projeto, para eles conhecerem o que as crianças pensam. Porque os jovens pensam, e eles vivem já, né? Às vezes a gente pensa assim, nós vamos educar as crianças para o futuro. Tá, mas e hoje? Eles não estão vivendo hoje, né? O que pensam hoje? O que incomoda hoje os jovens? O que eles têm a dizer, né? Porque os jovens, eles têm mais, digamos assim, até liberdade de falar o que pensa, porque eles não estão amarrados em um monte de outras coisas e até, às vezes, frustrações que a gente, como adulto, tem, né? A gente fala, nem vai dar certo, porque a gente já viu, já testou e não dá. E, às vezes, um jovem vai colocar uma atividade em prática e essa atividade, ela vai efetivamente ter um êxito que, às vezes, a gente, na nossa experiência, não teve antes, mas com ele tem um êxito maior. Então, deixar experimentar, mostrar os limites, né? E discutir os limites. Não deu certo? Por que não deu certo? Que caminhos nós temos para tomar? Pode falar, Maikele. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. A minha dúvida é uma questão, talvez não seja muito relacionado ao que a professora está falando, mas em relação à participação da Secretaria Estadual de Educação nessa formação. Eles não participam, prof, assim, quem é responsável da pasta, por exemplo, no núcleo de educação, eles não participam dessa formação? Gisele, você pode responder? Claro. Alguns técnicos da SED participam, sabe? Mas não, por exemplo, hoje aqui eu não sei quais estão, mas assim, participam sim, eles são convidados, sabe, Maikele? Não é obrigatório. Mas o pessoal com quem a gente fala semanalmente, que faz a gestão dos clubes com a gente, é justamente do Departamento de Educação Ambiental, sabe? É essa parte da SED que trabalha conosco aqui. Então, eles estão por dentro também de tudo que a gente conversa, e eles têm acesso também ao curso. Mas se estão exatamente hoje aqui, eu não sei te dizer. Vou dar uma olhada. Minha dúvida foi, para ser bem sincera, né, eu cheguei agora na formação, que eu sou a professora que entrou no lugar do professor Cristiano ano passado, né? E eu fiquei sabendo desse curso somente agora, em novembro, mas eu não pude participar por conta do tornado, eu sou da cidade do Tornado, né? Por questões mesmo de estruturais, da infraestrutura, né? Não internet, luz, nem nada. Enfim, a minha é uma sugestão, né? Que esse convite ao pessoal do núcleo, para eles participar, tenha um pouquinho mais de ênfase, porque essa fala da professora Marquiana eu achei essencial. Só que, às vezes, a gente quer fazer
trazer a comunidade para a escola, tentar envolver a comunidade, e aí a gente esbarra um pouco na questão burocrática da escola, sabe? E aí, às vezes, parece que eles não entendem o que a gente quer fazer, sabe? Eu tinha, o ano passado, um projeto de sustentabilidade em outra escola, e, inclusive, esse projeto ficou em segundo lugar, se não me engano, no núcleo, para ir para aquele evento que teve em Foz do Iguaçu, e que depois o pessoal foi para Brasília, né? Ele foi muito bacana, a gente só não conseguiu concluir por conta do tornado, e envolveu a cidade toda, todos os 9 colégios do estado, da escola, foram envolvidos no mesmo projeto, sabe? E eu fui retirada do projeto de sustentabilidade porque eu não alcancei os objetivos. E aí, assim, eu levei um susto. Estou falando porque talvez possa ser a realidade de outros colegas, que às vezes a gente fica esbarrando no pessoal do núcleo, que eles não têm a mesma visão. Desculpa a professora falar, mas assim, eles não têm a mesma visão que a professora tem de envolvimento da comunidade. A gente quer envolver a comunidade, mas eles deixam claro que a gente deve envolver única e somente a escola e os alunos. Eu, particularmente, aqui na minha cidade, tenho esbarrado aí nessa questão de não envolver a comunidade. Eles não querem que a comunidade venha na escola e nem que a gente vá até a comunidade, sabe? Tenho sofrido com isso. Eu acho que essa fala da professora, nossa, assim, deveria ser direta e clara e objetiva para esse pessoal que trabalha diretamente no núcleo, sabe? Para que a gente tenha também como um subsídio, entrar em contato com o núcleo, em contato com a escola, com a direção, com os gestores, para que a gente possa atuar também fora da escola, sabe? Que é bem complexo. Assim, eu falo por mim, né? Talvez seja só a minha realidade, ok, talvez seja só a minha realidade, mas, né? Maikele, a sua escola está vinculada ao núcleo de Laranjeiras. E eu, como estou na gestão de Laranjeiras, eu sempre faço, né, pelo menos uma vez no ano, ou 2, eu priorizo fazer 2, mas às vezes não é possível. Eu falo com o chefe do núcleo e com o representante, a gente faz uma reunião para falar dos projetos, das ações, né? O ano passado, quando aqui nós tivemos alunos que foram para essas conferências, nós tivemos caso aqui, fomos para Curitiba, né? Fomos, inclusive, para a COP, né? Então, quando a gente teve esses projetos e a gente teve esse engajamento com as comunidades, a gente procurou o núcleo regional e conversou com os técnicos e a gente conseguiu mobilizar. Então, quando você for fazer o seu projeto, né? Você está começando um novo projeto, né? Você manda esse resumo, que é a Inaê que está com você, né? A Inaê fala para mim o resumo do seu projeto e eu passo o resumo dos projetos que estão na Rede Clube desse núcleo regional. Eu sempre faço isso, porque às vezes, né, Maikele, não chega, né? Às vezes, entre a escola e até a gestão, a informação não chega, ou a forma que chega, ela não chega de uma forma que a pessoa compreenda a importância de participar numa feira, num projeto assim. Então, a gente faz essa mediação, sabe? E e acho que a Gisele pode falar isso, né? É feito, né, Gisele, uma reunião assim, toda semana, com a CED, posicionando das ações do clube, das ações que são feitas, do que os professores estão fazendo. Então, essa mobilização a gente tem procurado fazer na Rede Clube. É claro, né, Maikele, que às vezes a gente não tem sempre êxito naquilo que a gente faz a demanda, mas a gente tem procurado estabelecer esse diálogo e se aproximar do núcleo regional por meio do ponto focal, porque se a gente se aproximar, a gente vai trabalhar colaborativamente e todo mundo ganha nisso, né? Então, eu posso dizer dessa experiência que eu estou tendo aqui em Guarapuava. É claro que eu não posso dizer a nível de estado, porque são situações particulares, né? Tá bom? Mas eu vou fazer isso, tá, Maikele? Depois que a gente tiver o teu resumo do seu projeto, eu faço a reunião com chefe do núcleo de Laranjeiras, e vou passar para ele, tá bom? Gisele, não sei se tem mais alguma questão. Não tem nenhuma questão aqui no chat, não sei se alguém mais quer falar. Alguns tiveram que sair por dar aula, enfim, né? Claro. Então, pessoal, tudo certo, então? Acho que concluímos aí. Isso aí, muito obrigada. Gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.
Tudo de bom. Boa noite. Depois entra em contato. Boa noite. Alva, Até mais, pessoal. Um abraço, Edinalva. Um abraço para ti também, Marquiana. Obrigada. Bom descanso, pessoal.